Conforme os irmãos que estão vindo todo domingo têm percebido que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E esse ano inteiro nós iremos estudar o Evangelho de Marcos nos domingos à noite. E eu peço à igreja que possa abrir em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos 35 ao 45, é o que nós iremos ler. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 35 ao 45. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 45. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Tendo-se levantado, alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente a advertência, logo o despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos ter mais um momento de oração, peço que a igreja feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra, que o Senhor possa aplicar esse texto lido aos nossos corações. Peço a ti que, pelo poder de Cristo, o Senhor possa, que o Senhor edifique a sua igreja e possa, pela tua graça e misericórdia, me usar como instrumento e que eu possa ser encontrado fiel, manejando a palavra da verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já repararam como algumas pessoas, elas caminham com um propósito claro, um propósito estabelecido, enquanto outras parecem caminhar à deriva, como se sem destino definido. Talvez você já tenha sentido isso na própria pele. Acordar de manhã com aquela sensação de apenas cumprir obrigações, correndo de um lado para o outro, em uma rotina cansativa, mas sem encontrar real significado para a sua vida. O despertador toca cedo, você pula da cama, encara o trânsito, lida com aqueles prazos apertados, tenta manter as aparências nas redes sociais, e no fim do dia ainda sente um vazio. Nossa sociedade nos ensina que nós devemos correr atrás do sucesso profissional, de diplomas, de status e de reconhecimento. Mas pare para pensar, quantas vezes você e eu, nós alcançamos algo que desejamos tanto, e quando nós alcançamos aquilo, de repente nós percebemos que aquilo, na verdade, é uma satisfação passageira. A compra daquele carro dos sonhos, aquela promoção que você tanto esperava e você se acostumou, ou coisas do tipo. Tudo isso, ele traz um prazer momentâneo, mas não preenche as nossas almas.
Agora, imagine o contrário, uma vida onde, em vez de nos sentirmos perdidos ou esgotados, nós encontramos direção e descanso verdadeiro para as nossas almas. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados para vivermos em comunhão, num relacionamento com Deus, mas muitos tentam preencher isso, essa necessidade com coisas que não satisfazem completamente isso. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele nos dá um exemplo poderoso. Mesmo sendo Deus, Ele não viveu de forma nenhuma, independentemente de Deus. Ele foi guiado por Deus. Ele não se deixou pressionar pela necessidade das multidões ou pelo que os outros achavam que ele deveria fazer. Em vez disso, sua prioridade foi sempre estar em comunhão com o Pai. E nós devemos nos perguntar, e nós? O que temos fazido? O que tem guiado as nossas escolhas? São as opiniões das pessoas, a situação em que nós vivemos e nos encontramos, ou é um relacionamento genuíno com Deus por meio de Cristo? O Evangelho de Marcos, ele vai nos levar a uma reflexão profunda sobre isso no texto que lemos. Se até Jesus, meus irmãos, precisava da comunhão com Deus, será que nós, que somos os seus súditos, que somos os servos dele, nós podemos viver a parte da comunhão com Deus? A resposta para isso que nós veremos é que não. Marcos, ele escreve esse conjunto de versículos e o seu evangelho para uma igreja que estava sendo perseguida, conforme nós vimos já em outras ocasiões. Ele usa muito uma expressão que é traduzida para nós como logo, imediatamente, e dá aquela sensação de uma ação atrás da outra, de algo apressado, e depois Jesus imediatamente, logo, e vai mostrando uma sequência de fatos, como se o escritor ele estivesse apressado e que as pessoas tivessem um aprendizado logo do que é o Evangelho, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e essa boa notícia, ela fosse colocada logo em seus corações, provavelmente devido à perseguição que eles estavam sofrendo. E aí Marcos, então, ele vai colocar, então, como é que nós podemos permanecer firmes, então, diante de tanta perseguição, diante de tanta adversidade? Como continuar servindo a Deus nessa circunstância? Então, ele vai mostrar, através do ministério de Jesus Cristo, que o próprio Jesus, ele viveu em comunhão constante com o Pai. E essa comunhão, na verdade, ela foi a base do seu ministério. Então, nós vamos ver hoje, meus irmãos, que Jesus, ele tinha comunhão com Deus, e essa é a base do seu ministério. Mas a pergunta que serve para nós é como é demonstrada essa comunhão com Deus no ministério do Rei Jesus Cristo. E nós vamos ver que ela é demonstrada primeiro, a primeira demonstração de comunhão com Deus é que Jesus Cristo administra o seu tempo com base em Deus. Dos versículos 35 a 39. Acompanhe comigo no texto, diz o seguinte, versículo 35. E, tendo se levantado alta madrugada, muito cedo, ainda estava de noite, e saiu, foi para um lugar deserto, solitário, e nesse lugar solitário ali orava. Meus irmãos, se vocês lembram da pregação passada, Jesus Cristo, ele teve um dia muito agitado. Talvez nós, diante de um dia onde ensinamos pela manhã, onde expulsamos demônios e curamos pessoas, talvez a gente chegasse cansado em casa. E aí, quando ele chega em casa, que ele estava hospedado na casa de Pedro,
ele não descansou. Ainda tinha a irmã que estava ali enferma, a mãe de Pedro. E aí ele vai lá e cura essa pessoa. E aí Jesus Cristo, em vez de acordar tarde, diante de um dia tão cansativo, tão desgastante, que ele passou o dia exercendo o que o Pai queria que ele fizesse, que é priorizando o ensino. Lembre, versículos anteriores, Jesus Cristo fala qual é a sua mensagem. Ele prega que o reino de Deus está próximo e arrependam-se. Esse é o foco. No processo disso, vem sinais mostrando a autoridade desse rei, que de fato o reino de Deus, ele chegou na verdade, e Jesus Cristo é o rei. Mas Jesus Cristo, diferentemente de alguns de nós, de eu mesmo, ele não acorda tarde no dia posterior, porque naquela época, meus irmãos, além de Jesus ele não ter casa própria e ficava se hospedando na casa dos outros, naquela época não existia aquela divisão perfeita de quartos, como é o nosso caso, ou você saía na rua e a rua ela estava sem ninguém. Então Jesus, ele acorda cedo, mesmo diante de um dia tão cansativo, ele prioriza a sua comunhão com Deus, mostrando que ele depende do Pai. E ele vai para um local isolado, que não tivesse pessoas. Até porque, diante de tudo que ele fez, se alguém o visse, não iria deixar ele ali sozinho. Então Jesus, ele começa o seu dia acordando mais cedo, para que ele possa priorizar sua comunhão com Deus. Ele administra bem o seu tempo. E ele entrega as primícias do seu dia para Deus Pai. E o que é que acontece em contrapartida disso? Parece que Simão, ele se parece um pouco com a gente. Porque você já vai perceber desde aqui, no capítulo 1 de Marcos, que Simão, ele faz o quê? Versículos 36 e 37. Simão procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Então Simão, ele vai guiando as pessoas, e esse procurar não é um procurar qualquer, mas é perseguir, é gastar esforço mesmo e ficar procurando em cada canto. Finalmente, ele encontra Jesus. E todos que estavam com Simão, Pedro diz o seguinte: todos te buscam. Então perceba, Jesus, ele é interrompido diante da sua oração. Porque parece que, por enquanto, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles ainda não haviam compreendido bem o ministério de Jesus Cristo. E interrompe Jesus Cristo na oração que ele estava tendo com Deus Pai, que ele procurou um lugar isolado. Então, pense, enquanto o tempo foi gasto, que Simão poderia talvez seguir o exemplo do próprio Cristo. Mas parece que para Simão isso não era uma prioridade. Parece que para os discípulos de Jesus, a oração, acordar cedo e mostrar sua dependência diante de Deus, entregar suas primícias para Deus, não era uma prioridade. E eles administram o seu tempo de uma maneira totalmente equivocada da que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, administra. E versículo 38 diz o seguinte: Jesus, porém, lhes disse, veja, Jesus, ele olha aquilo e ele diz algo contrário ao que eles estavam fazendo. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então perceba, Simão sai com algumas pessoas, procura Jesus, interrompe sua oração, e Jesus, ele olha para ele e fala: olha, aqui eu já ensinei. É isso que Jesus está falando. O meu ministério já foi de ensino aqui. Qual foi a prioridade? Jesus, ele não falou assim: olha, as pessoas estão necessitadas de cura, então eu vou continuar curando, eu vou ficar aqui. Não, Simão falou: as pessoas estão necessitadas de expulsão de demônios, continua, Jesus.
Aí Jesus, ele não fala nada dessas coisas, ele diz, olha, o meu ministério não é esse não, meu ministério é pregar. E se você olhar, mais uma vez, relembrando, a mensagem de Jesus é, arrependam-se, o reino de Deus é chegado. Essa é a mensagem, ele diz, eu já fiz isso aqui. Então, a urgência de quem quer ouvir, ouça. Eu já fiz isso aqui. Eu tenho que ir para outros lugares, porque eu uso o meu tempo para o avanço do reino de Deus. Então, é para isso que eu vim. Eu não vim para ficar num lugar fixo e ficar confortável e ficar sendo paparicado pelas pessoas e pela fama. Eu vim para rondar e cumprir a urgência do reino de Deus. Versículo 39, e então foi por toda a Galileia, fazendo o quê? Mais uma vez Marcos mostra a prioridade de Jesus, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então, enquanto Jesus ministrava o ensino, o sinal e a autoridade que correspondia a esse ensino era expulsão de demônios, era a cura de doenças, mostrando que de fato o reino de Deus havia chegado. Tem um pastor chamado Charles Simeon, que ele entendeu isso. Ele entendeu que ele deveria administrar o seu tempo e que ele deveria priorizar a sua comunhão com Deus. E ele certo dia acordou, numa manhã fria, no país onde ele vivia. E ele estava deitado na sua cama confortável, o céu estava escuro, e você sabe que no inverno, né, a gente dificilmente passa isso aqui em Natal, mas quando a gente passa, a gente gosta de ficar na nossa cama ali, e tem aquele frio maravilhoso, junto com aquele calor, e a gente quer ficar mais um tempinho na cama. E ele estava desse jeito, Charles Simeon, e ele lutava contra a sua preguiça para deixar o conforto da sua cama e buscar a Deus. Ele sabia que a sua comunhão com Deus era algo essencial. E ele percebeu que ele estava falhando muito nisso, na sua administração do tempo, porque ele não começava o seu dia exaltando ao Senhor. E ele fez o seguinte, ele fez um método para ele se disciplinar. Ele disse, olha, algo muito importante para mim é o dinheiro. E aí ele pegou uma libra esterlina, que se a gente fosse fazer o cálculo da inflação, não sei o que, eu não vou enrolar os irmãos aqui, mas uma libra esterlina lá em 1800, se a gente fosse botar para cá, daria mais ou menos 800 mil reais. Então, estava vendo como naquela época a moeda era diferente. E aí ele decidiu o seguinte, olha, toda vez que eu acordar e eu não buscar a Deus nos primeiros minutos do meu dia, eu vou dar uma libra esterlina, por volta de 800 mil reais, para minha ajudante. E aí ele percebeu que chegou um momento que ele deu muita libra esterlina para a ajudante. E aí ele falou, não está dando certo não isso, o pecado está vencendo. E ele falou, quer saber de uma coisa, eu vou jogar uma libra esterlina no rio agora, porque eu vou ficar com aquele peso na consciência que eu estou desperdiçando o recurso que Deus está me dando. E aí, meus irmãos, ele encontrou um método que ele começou a conseguir disciplinar o seu coração, porque o seu coração, ele sabia que se perdesse aquele dinheiro, era um dinheiro que ele poderia estar investindo em vidas, e ele conseguiu superar esse compromisso que ele deveria ter, inegociável com Deus, de doar os primeiros dias, o seu tempo, para estar com o Pai, para ler as Escrituras, para orar, para sair do seu conforto pessoal e do pensamento acerca de si mesmo e priorizar o reino de Deus. E a pergunta que fica, até que ponto nós estamos dispostos a lutar para administrar o nosso tempo de uma forma que nós passemos a mensagem para nós mesmos,
porque cada um daqui se conhece bem, e mostrarmos para nós mesmos que a nossa prioridade é a pessoa de Cristo. Nós temos que ter, meus irmãos, uma comunhão com Deus, e para isso nós devemos administrar o nosso tempo, assim como o nosso Rei, Jesus Cristo, perfeito, sem pecado, Ele demonstrou. E nós podemos fazer algumas coisas. Comece o seu dia antes de buscar qualquer coisa, orando. Pegue a sua Bíblia do lado. Muitas vezes essa Bíblia física ela é útil para nós, porque quando a gente pega o celular, a gente quer olhar todas as coisas, menos o aplicativo da Bíblia. E nós devemos priorizar como começamos o nosso dia. Que o nosso primeiro pensamento seja a pessoa de Jesus Cristo, seja o próprio Deus. Nós devemos definir prioridades e não colocar como algo opcional, acordar e não reservar um tempo para Deus. Nós devemos reservar um momento, assim como o nosso mestre fez, a sós, sem distrações. E quem sabe acordar no alto da madrugada, como o nosso Senhor fez, após um dia cansativo. Meus irmãos, não sejamos guiados pela pressão das multidões. A gente deve lutar contra o mundo que quer ganhar o nosso coração e roubar o nosso tempo com Deus. Às vezes a nossa mente está tão cauterizada que isso parece um absurdo que eu estou falando, mas lute contra isso, meu irmão e minha irmã. Estabeleça uma disciplina, talvez como o Charles Simeon, se você quiser arriscar o seu dinheiro, mas separe um momento e ache um método para você se disciplinar nisso e administrar o seu tempo com Deus. Nós estamos vendo que a comunhão com Deus é a base do ministério do Rei, Jesus Cristo. Como a comunhão com Deus é demonstrada no ministério do Rei Jesus. Vemos a primeira demonstração de comunhão com Deus, que o Senhor Jesus, Ele administra o seu tempo com base em Deus, priorizando a Deus. Versículos 35 a 39. E a segunda demonstração de comunhão com Deus é que Jesus Cristo, Ele sabe quem realmente Ele é em Deus. Veja comigo versículos 40 a 45, que é que diz. Versículo 40 ao 42, vamos por parte. Diz assim, ó. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, ajoelhando, dizendo, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, tendo sido movido profundamente de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Meus irmãos, talvez para nós, devido à distância temporal e por nós não estarmos acostumados com a mentalidade do Antigo Testamento, esse texto ele pode se perder um pouco. Porque lepra não é o que nós conhecemos como lepra hoje, mas era qualquer doença de pele na época. E essa doença de pele, se ela não se mostrasse como... se ela não se curasse devido ao tempo, ou você procurando os médicos da época, você não era aprovado para ficar em comunhão na cidade. Inclusive os rabinos, os mestres da época, eles não gostavam nem de estar no quarteirão que tinha alguém leproso. Então, esse era o nível que eles desprezavam quem estava com lepra. Se você ler Levítico capítulo 13 e 14, você vai ver que quem estava com lepra, quem estava com esse problema de pele, tinha que gritar, lá vem o leproso. E aí a pessoa, ela era desprezada, porque se nós tocássemos em alguém com lepra, nós ficávamos imundos para Deus. E se nós ficássemos imundos para Deus, nós não poderíamos frequentar o templo, nós não poderíamos tocar em outra pessoa, porque senão aquela outra pessoa se contaminaria. E os judeus, eles tomavam todo esse cuidado.
para que eles não fossem contaminados. Mas só que Jesus Cristo, ele sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando ele toca no leproso, ele não fica impuro, porque não tem como ele ficar impuro. Quando ele toca no leproso, querendo que o leproso seja purificado, ele faz algo totalmente diferente dos sacerdotes, das pessoas que avaliavam o leproso e diziam, não, você está com lepra, não, você está curado. Perceba, o diagnóstico dos sacerdotes era, ou você é leproso ou você está curado. Mas não existia um relato de alguém que curou um leproso. Mas só que Jesus, ele rompe isso e ele cura, ele restaura aquela pessoa, a comunhão com Deus e com o povo. E Jesus demonstra a sua autoridade e, mais uma vez, a sua identidade, que ele é o servo sofredor prometido, ele é o governante. De fato, ele é a boa notícia, o Deus encarnado, porque ele cura, ele não simplesmente dá o diagnóstico da pessoa. E versículo 43 diz o seguinte, e fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu, versículo 44, e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. E perceba, a gente já viu algo parecido nos versículos anteriores, que Jesus Cristo, ele não permite que os demônios divulguem quem ele é. Mas se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber que, na verdade, o processo de revelação da identidade de quem Cristo é, não é algo pontual, mas é algo que vai acontecendo por etapas, porque tudo acontece no tempo predito pelo próprio Deus. Então, existem momentos em que deve acontecer isso e não deve acontecer aquilo outro. Não é que Jesus, ele não quer que as pessoas não saibam quem ele é, mas aquele não era o momento, assim como não era o momento de os demônios falarem que ele era o Filho de Deus. E da mesma forma, não é o momento dessa pessoa que foi curada fazer isso, porque a fama de Jesus que ele tinha alcançado até aquele momento era como um curandeiro, era como alguém que expulsava demônios. E mais uma vez, talvez isso fosse inflamar e contaminar o coração do povo e ofuscar que ele era de fato o Filho de Deus encarnado, aquele que foi prometido no livro de Isaías. Então Jesus, ele fala, olha, respeita as autoridades da época e vá ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés determinou em Levítico. Só que muitos dizem, devido ao versículo 45, que aparece esse mas, versículo 45, tendo ele, ou seja, o ex-leproso saído da sinagoga, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. E, meus irmãos, se o ex-leproso, ele tivesse ido para os sacerdotes, que era ao templo de Jerusalém, e Jerusalém ficava a dias de distância de Cafarnaum, ou da Galileia, onde Jesus estava, provavelmente essa notícia, essa fama não teria se espalhado tão rapidamente quanto aconteceu. Então, alguns estudiosos, eles dizem, olha, o ex-leproso, ele nem foi falar com o sacerdote, mas ele foi espalhar a notícia de que Jesus curou ele. E aí, o ex-leproso, ele desobedece tanto a ordem de Jesus, quanto ele porque Jesus disse, não fale nada para ninguém, só que ele espalhou a notícia, quanto a ordem de se apresentar ao sacerdote. E parece, meus irmãos, que esse ex-leproso, ele não sabe quem realmente Jesus Cristo é, porque senão ele teria obedecido. Diferentemente da mãe de Pedro, conforme vemos nos versículos anteriores,
que a mãe de Pedro, ela é curada e ela serve. Ela serve ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Essa deveria ser a atitude desse ex-leproso, mas não é isso que acontece. E o que é que acontece? Versículo 45, finalzinho do versículo 45 diz: a notícia se espalhou a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, solitários, ou que tinha pouca gente. E mesmo assim, de toda parte vinham ter com ele. Então, meus irmãos, parece que aqueles que têm uma comunhão verdadeira com Deus sabem qual é a sua verdadeira identidade. E tem um estudioso famoso chamado Karl Marx, que ele escreveu o seguinte, que a religião é como o ópio do povo. Ou seja, ele estava afirmando que a religião é como um anestésico usado para enganar as pessoas sobre as suas necessidades reais. Mas pense por um momento comigo o que o anestésico faz. Ele é aliviador, ele permite que um tratamento profundo ele seja feito. Se você já teve uma dor de dente insuportável, ou você precisou passar por alguma cirurgia, sabe que o anestésico ele não é problema nessas situações. Ele é, na verdade, um alívio temporário que prepara o caminho para a cura real. O problema não está, meus irmãos, em ter uma fé que nos conforta, mas está em uma fé que ela é exclusivamente conforto. Imagine alguém que só procura o hospital quando sente dor, ou que nunca faz exames de rotina, ou não segue um tratamento adequado para a dor. Assim são aquelas pessoas que veem Jesus Cristo apenas como um solucionador de problemas, um fornecedor de bênçãos imediatas, como esse ex-leproso. Quando precisam de um milagre financeiro, uma cura, uma resposta urgente, correm até Jesus Cristo, mas mostram que não sabem quem realmente Jesus Cristo é. Porque quando eles recebem os seus milagres, eles vivem como se Jesus Cristo nunca tivesse existido. Isso nos lembra que a gente deve perguntar, será que o leproso ou essas pessoas realmente entenderam a mensagem, a boa notícia do Evangelho? Se buscarmos apenas Jesus pelos milagres, pelas respostas rápidas, sem conhecer quem realmente Ele é, corremos o risco de agirmos como alguém que recebe um presente maravilhoso, mas ignora o doador desse presente. Jesus nos convida a algo muito maior. Ele não quer apenas aquele que... Jesus Cristo não é apenas aquele que resolve os nossos problemas. Ele é, na verdade, o Senhor, o Rei dos Reis, o Filho do Deus vivo. E ao entrarmos em comunhão com Ele, nós descobrimos quem nós somos. Nós somos os seus súditos, os seus servos. Nós somos as pessoas que deveriam viver enraizadas nele, por quem ele é. Meus irmãos, nós temos que ter comunhão com Deus. E para isso nós devemos saber quem realmente Deus é, quem Jesus é e quem nós somos. E algumas perguntas que podem nos ajudar a pensar nesse texto como é que você tem vivido para agradar a Deus? Será que você vive pensando em agradar os outros ou pensando em agradar a Jesus Cristo? Como você tem deixado os seus pecados ou os seus fracassos definirem quem você é? Porque o leproso, ele era visto como aquele impuro, aquele rejeitado, e assim ele agiu quando entrou em contato com Deus, com o próprio Deus encarnado. Como eu e você, nós temos entrado em contato com Deus
e como nós temos visto quem nós somos. E dizemos que estamos em comunhão, em relação com a pessoa de Jesus Cristo. Será que se eu te perguntasse quem Jesus é para você, você responderia: Ele é um milagreiro, Ele é um curador, Ele é aquele que faz milagres, Ele é aquele que é um grande mestre apenas? Não, Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da minha vida, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que eu necessito todo dia, Ele é a principal riqueza da minha vida. Meus irmãos, será que você e eu, nós temos vivido uma vida conforme a obra de Cristo? Será que Cristo, Ele tocou na nossa vida e nós podemos perguntar às pessoas ao nosso redor, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, e eles dizem: nós conseguimos ver Cristo em você. Se essa não for a resposta dos seus vizinhos, do seu bairro, das pessoas do seu trabalho, parece que nós temos que apontar para Cristo. Nós temos que, mais uma vez, examinarmos a nós mesmos e perguntarmos como nós podemos revelar o nosso Salvador, que o nosso Salvador, Ele tocou em nós e que nós temos comunhão com Ele, porque isso revela uma falta de relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo e uma falta de reconhecimento de quem você é em Cristo, porque outras coisas têm ocupado esse lugar. A verdade é que nós fomos criados para estarmos em comunhão com Deus, mas muitas vezes ignoramos essa realidade, buscando preencher o vazio da nossa alma com trabalho, com reconhecimento, com prazeres passageiros. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nos mostrou que a comunhão com Deus não é opcional. A comunhão com Deus é a base do ministério do nosso Rei e deve ser a base também da nossa própria vida. Nós devemos nos moldar diante dessa prioridade de buscar a pessoa de Jesus Cristo. Talvez eu e você, nós tenhamos vivido uma fé superficial, ou talvez a gente esteja perdido, talvez nós estejamos sem direção, mas, meu irmão, minha irmã, a esperança. Em Jesus encontramos não apenas um propósito de vida, mas a vida verdadeira. Então, o que está impedindo a nossa comunhão com Deus? Vá agora, hoje, em direção à pessoa de Jesus Cristo e tenha a pessoa de Jesus Cristo como modelo para a sua vida e para a minha vida. É isso que Jesus Cristo, Ele nos convida a fazer hoje. Eu convido a igreja a abaixar suas frontes, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença e diante desse texto temos visto que o próprio Jesus Cristo, Ele depende, Ele mostra que a prioridade em sua vida é a comunhão com Deus Pai. Deus nos dá a capacidade, nos dá o poder, nos dá o ânimo de fazermos como o nosso mestre fez e de acordarmos em alta madrugada e buscarmos a Deus e mostrarmos que a nossa prioridade é Deus. Nos ajuda diante dos nossos afazeres a administrarmos o nosso tempo como o nosso Salvador fez. Nos ajuda a tratar a pessoa de Cristo como prioridade em nossas vidas. Deus nos ajuda também a todos os dias nos autoexaminarmos, nos perguntarmos ao nosso coração onde está a nossa verdadeira identidade, porque a depender da resposta, nós iremos evidenciar que não temos tido uma comunhão com Deus, e se isso for o que tem exibido na nossa vida, que o Senhor possa remediar o nosso coração pelo poder da ressurreição de Cristo, e que nós possamos nos moldar
segundo a pessoa e o modelo de Cristo em nossa vida. Que nós possamos, de fato, tratar o Senhor Jesus e reconhecer quem somos. Pessoas necessitadas do Rei, Senhor, e dessa boa notícia todos os dias da nossa vida. Que nós possamos identificar que o nosso Senhor e Salvador, Ele é Rei, e Ele governa as nossas vidas, e isso nos leve à reflexão que somos seus súditos, que somos seus servos e devemos servir ao nosso Rei. Nos ajuda, Deus, nessa jornada para que possamos manter e aperfeiçoar a comunhão com Deus, assim como o nosso Rei fez. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.